Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz estejam convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creem sem terem vistos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Zilmo, pároco desta paróquia, São José Operário, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes que animam esta liturgia, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, esta passagem da Escritura se cumpre novamente. Estando fechadas as portas, por medo dos judeus, os discípulos ali estavam. Caros irmãos e irmãs, hoje nós também celebramos esta Eucaristia, no segundo domingo da Páscoa, também com as nossas portas fechadas. Sim, Senhor, aqui estamos,
com as mesmas portas fechadas, mas não mais por medo dos judeus, mas por medo de um inimigo invisível, uma doença misteriosa. Caros irmãos e irmãs, o medo com que esta comunidade relatada no Evangelho de hoje faz com que eles se fechem, com que eles se encolham, fiquem ali, nas sombras, escondidos. A liturgia deste final de semana nos apresenta uma comunidade tímida, amedrontada, mas, ao mesmo tempo, perseverante na oração. Jesus os encontra reunidos em oração. No entanto, é neste medo, neste cenário difícil, que Jesus entra com as portas fechadas e se manifesta a eles, seus seguidores, dizendo: a paz esteja com vocês. Este tempo pascal, comum são as aparições de Jesus. Vamos acompanhá-lo durante estes 50 dias, aparecendo ora aos discípulos, ora aqueles homens que estavam indo pelo caminho de Emaús, ora a muitas pessoas, ora a poucas pessoas. Mas sempre nós vamos encontrar Jesus se manifestando. E o que é comum a todas as manifestações de Jesus nesse tempo da Páscoa é o dom da paz. A paz esteja com vocês. A paz esteja convosco. Porque Jesus, então, durante esse tempo, é o primeiro dom que ele distribui a seus fiéis, a seus seguidores. Parece que Jesus nos indica que a paz é a condição para qualquer tipo de relacionamento, seja conosco mesmo, com Deus ou para com os irmãos. Por isso Jesus devolve a paz. Quando o medo entra em cena, assume o controle, perdemos a paz. Jesus devolve-nos esta paz. Mas não é qualquer paz, a paz que vem de seu coração. A paz esteja convosco. Jesus sabe que sem a paz não é possível nenhum tipo de relacionamento, nem mesmo com o próprio Deus. Por isso ele devolve essa paz. Jesus afasta o medo da comunidade com fé e com a sua ressurreição. Depois o Evangelho nos coloca um traço muito bonito. Jesus sopra sobre os seus ali reunidos, confiando, concedendo a eles o dom do Espírito Santo. Hoje nós também, com as portas fechadas, queremos receber este mesmo dom do Espírito Santo, porque sabemos que somente confirmados por Ele teremos força para anunciar a palavra e esperança para suportar as tribulações de nosso tempo. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham, esse segundo domingo da liturgia nos lembra o nascimento da fé. A fé também contrasta com o medo. Fé e ressurreição. A liturgia nos apresenta esta dupla que vai nos acompanhar durante estes 50 dias. Os cristãos, nos afirmam os Atos dos Apóstolos, tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria e possuíam um só coração e uma só alma. Portanto, aqui está os rudimentos de nossa fé. Por que não dizer a pedra fundamental da fé da igreja? Um só coração e uma só alma. Ouvindo essas palavras, tiradas do livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos ser tentados a dizer, ou até mesmo acreditar, que esta realidade é apenas uma quimera do passado, uma lembrança que ficou nos anos longínquos da história da igreja. Algo bonito, algo lindo, maravilhoso, mas algo impraticável. Isso está errado, meus irmãos e irmãs. A liturgia nos lembra que quando nós acreditamos no ressuscitado, nós também deveremos possuir, se ainda não temos, um só coração e uma só alma. Isso não é uma lembrança do passado, algo bonito que ficou no tempo, mas é a realidade da fé. Somos o povo de um só coração
e uma só alma. Esta é a fé da igreja que professamos e, como diz a oração, e sinceramente recebemos. Esta realidade é presente cada vez que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, como estamos aqui hoje, mesmo em situações adversas, mesmo separados fisicamente. Realiza-se em nós esta passagem, um só coração e uma só alma. Portanto, isso não é a realidade do passado, é algo presente. Cabe a nós ter coragem para assumir o que a palavra de Deus nos pede, sermos um só coração e uma só alma. São Paulo nos lembra na segunda leitura de hoje que Deus nos chamou para uma esperança viva, que não se mancha, nem murcha. É bonita essa expressão, uma esperança viva, que não mancha e nem murcha. A fé que celebramos é esta esperança, a esperança em Cristo, que vive no meio de nós. O ressuscitado vive entre nós, exclama a comunidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, a fé que nós aqui hoje estamos celebrando é a mesma fé que estes homens do passado professaram. Pescadores simples, mas que entenderam que para seguir a Jesus é preciso ter fé e coragem. A ressurreição de Jesus também é a nossa. Celebrar a ressurreição de Cristo é celebrar a herança que não murcha, que não morre, a esperança de estarmos vivos com Ele em sua casa. Durante a preparação dessa homilia, eu estive pensando, de fato, meus irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus é, por excelência, uma prova de amor e de misericórdia. Aliás, se dizemos, como São João, Deus é amor, que o nome de Deus é amor, o seu sobrenome, se assim pudermos definir, é misericórdia. Se o nome de Deus é amor, o seu sobrenome é misericórdia. Em 23 de maio do ano 2000, o saudoso Papa Santo João Paulo II dedicou este domingo que nós estamos celebrando à divina misericórdia de Jesus. Ele diz que queria que este domingo fosse lembrado pela misericórdia de Deus manifesta em Jesus, que abraça toda criatura. Com isso, São João Paulo lega à igreja uma herança espiritual maravilhosa, fazendo-nos com que a gente nunca se esqueça que o sobrenome de Deus é a misericórdia. Misericórdia e amor. Ressurgindo, Cristo se abaixa, pegando em nossa mão, elevando-nos com Ele. A própria ressurreição de Jesus é um ato de misericórdia. Por que não dizer também que é um ato que nos toca? É um ato de descida. Cristo desce à mansão dos mortos para ali restaurar o gênero humano. Isso é altíssima misericórdia. Esperar, fazer alguma coisa por uma pessoa sem esperar nada em troca. É isso que Jesus, com sua ressurreição, nos lega. Meus caros irmãos, a misericórdia de Deus pode ser comparada com uma caminhada. Quando estamos caminhando, às vezes em um passo mais ágil, e alguém vem atrás de nós mais devagar. A misericórdia consiste em, mesmo podendo andar mais rápido, mesmo sabendo que podemos andar mais rápido, deixar o nosso passo mais devagar, para que aquele que está atrás consiga nos alcançar. Deus entra no passo da humanidade. Ressurgindo, Ele entra no passo da humanidade dizendo, para que nós também façamos este caminho com Ele, para que nós consigamos acompanhá-lo no caminho da vida. Jesus assume o nosso passo, assume a nossa caminhada, ou melhor, Ele se torna o caminho, como nos diz o próprio Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A misericórdia, saída das chagas redentoras de Cristo, nos lembra que fomos tocados por ela, por estas chagas, e que também nós devemos tocar os nossos irmãos, sermos sinais deste amor misericordioso de Deus. A campanha da fraternidade deste ano nos ajuda
muito sobre a misericórdia a refletir. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A misericórdia nos faz ver, cuidar e sentir. E, claro, nos faz abaixar. O samaritano, assim como Jesus, se abaixa para restaurar. Misericórdia, deixar com que as entranhas se movam em direção àquela pessoa. Por isso, é o atributo mais grandioso que se pode dar a Deus. Com a comunidade reunida, Tomé não estava presente, portanto não pôde desfrutar daquele momento e diz: só acredito se eu tocar em suas chagas, se eu colocar a minha mão em seu lado. Por misericórdia, Jesus repete a aparição, permitindo que a fraqueza humana se complete ali, ao lado de sua chaga. Portanto, a misericórdia de Deus, manifesta em Jesus, nos aproxima do coração do seu próprio Filho. A liturgia de hoje nos ajuda a compreender isso. Tomé se aproxima do coração de Jesus, colocando a mão. Aqui está o dom da fé. E é justamente isso que manifesta na imagem da divina misericórdia, que sai sangue e água para nos tocar. Deus é bom, eterna é a sua misericórdia, cantou a salmista no Salmo 117. Meus caros irmãos e irmãs, motivos temos de sobra para nos alegrar neste domingo. Não existe situação que Deus não possa derramar a sua misericórdia em nossa vida. E quando hoje nós, celebrando esta fé dos apóstolos, aqui reunidos, como a liturgia nos lembra, nós não podemos deixar ainda de dirigir uma palavra ao momento que estamos passando. Ficamos sabendo que está tramitando uma proposta no STF para que se legalize, de fato, o aborto em nosso país. Como nós podemos agir como samaritanos diante de um cenário como o nosso? Como podemos ser misericordiosos em um cenário como o nosso? De fato, a liturgia nos ensina. Ser misericordioso é aproximar-se de Jesus, pregando sempre a verdade, mas sendo misericordioso, sendo atento ouvinte, sendo atento servidor. Este é o maior testemunho do cristão no século 21. Nos diz Santo Antônio, santo do século 13, que cessem as palavras e falem as obras. Então, neste domingo, que celebramos a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, que nós também possamos entender essa misericórdia em nossa vida, derramando-a sobre o nosso trabalho, nossa família, onde quer que estejamos inseridos, para que a misericórdia seja a nossa bússola cotidiana. Amém.